Muito boas-vindas a todos os amigos que se encontram junto a nós neste momento reflexivo. Que possamos nos deixar envolver pelas boas energias, elevando o nosso pensamento a Deus e aos benfeitores espirituais, para que sejamos intuídos, envolvidos pelos bons sentimentos. Também para que mantenhamos a boa vontade, o bom ânimo, na busca do progresso e do nosso melhoramento. Que sobre a assistência que estamos recebendo, consigamos manter o foco, manter o esforço diário para avançarmos no caminho do bem. Com essa certeza e confiantes na proteção recebida, iniciamos a nossa reflexão para este momento. E neste mês de abril, a Sociedade Espírita Jesus comemora seus 96 anos, desde sua fundação. Aniversário datado de 15 de abril de 1927. E para esse mês, a proposta em pauta para ser trabalhada está dentro de uma temática central, que é a atualidade do pensamento espírita. E o tema proposto para este momento é a saúde mental. E importante se faz trazermos algumas informações referentes à temática, para que possamos compreender a necessidade desta conversa reflexiva. E para isto, a Organização Mundial de Saúde nos auxilia quando conceitua saúde mental sendo um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com o estresse da vida, realizar suas habilidades, aprender bem, trabalhar bem e contribuir para uma sociedade, para a sua comunidade. É um componente integral da saúde e bem-estar que sustenta nossas habilidades individuais e coletivas para tomar decisões, construir relacionamentos e moldar o mundo em que vivemos. A saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais. Ela existe em um contínuo complexo que é experimentado de forma diferente de uma pessoa para outra, com vários graus de dificuldade e angústia, e resultados sociais e clínicos potencialmente diferentes. As condições de saúde mental incluem transtornos mentais e deficiências psicossociais, bem como outros estados mentais associados a sofrimento significativo, prejuízo no funcionamento ou risco de autoagressão. Nos últimos anos, tem havido um crescente reconhecimento do importante papel que a saúde mental desempenha na consecução dos Objetivos Globais de Desenvolvimento. A depressão é uma das principais causas de incapacidade. O suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Aproximadamente uma em cada 5 pessoas em ambientes pós-conflito tem uma condição de saúde mental. E essas condições de saúde mental podem ter um efeito substancial em todas as áreas da vida, como desempenho escolar ou profissional, relacionamentos com familiares e amigos, e capacidade de participar da comunidade. Duas das condições de saúde mental mais comuns são a depressão e a ansiedade. Mas também temos os transtornos bipolares,
o de estresse pós-traumático, a esquizofrenia, os distúrbios alimentares, entre outros tantos. Existem fatores determinantes da saúde mental. Ao longo de nossas vidas, múltiplos determinantes individuais, sociais e estruturais podem se combinar para proteger ou prejudicar nossa saúde mental e mudar nossa posição no contínuo da saúde mental. Fatores psicológicos e biológicos individuais, como habilidades emocionais, uso de substâncias e genética, podem tornar as pessoas mais vulneráveis a problemas de saúde mental. A exposição a circunstâncias sociais, econômicas, geopolíticas e ambientais desfavoráveis, incluindo a pobreza, a violência, a desigualdade e privação ambiental, também aumenta o risco de as pessoas apresentarem condições de saúde mental. Os riscos podem se manifestar em todas as fases da vida, mas aqueles que ocorrem durante os períodos sensíveis do desenvolvimento, especialmente na primeira infância, são particularmente prejudiciais. Por exemplo, o bullying, um dos principais fatores de risco para problemas de saúde mental. Percebamos aqui que existem fatores de risco endógenos e exógenos. Da mesma forma que existem fatores de risco, existem fatores de proteção. Fatores de proteção também ocorrem ao longo das nossas vidas e servem para fortalecer a resiliência. Eles incluem nossas habilidades e atributos sociais e emocionais individuais, bem como interações sociais positivas, educação de qualidade, trabalho decente, bairros seguros e coesão comunitária, entre outros. Riscos de saúde mental e fatores de proteção podem ser encontrados na sociedade em diferentes escalas. Cada fator único de risco e proteção tem força preditiva limitada. A maioria das pessoas não desenvolve uma condição de saúde mental apesar da exposição a um fator de risco. E muitas pessoas sem fator de risco conhecido ainda desenvolvem uma condição de saúde mental. No entanto, os determinantes interativos da saúde mental servem para melhorar ou prejudicar a saúde mental. Aqui, conseguimos claramente reconhecer um fator de proteção da saúde mental, excetuados, naturalmente, os casos de natureza puramente orgânica, a necessidade da divulgação do espiritismo evangélico entre as nações. O conhecimento espírita contribui para uma visão otimista da vida. Sendo uma doutrina essencialmente libertadora, coloca-nos em posição de compreender as dores, os infortúnios e as dificuldades da vida, e aceitá-las como mecanismos de reformulação das atitudes inadequadas, dos erros atuais e do passado. Leva-nos a uma compreensão maior da nossa responsabilidade perante a lei divina, advertindo-nos do que devemos ou não fazer, evitando assim contrair os novos débitos. Aclara nossa mente com a fé lógica e racional, incentivando a conhecermos com mais profundidade o sentido existencial. Assim, amplia nossa visão para novos patamares e auxilia na aceitação sem revolta do sofrimento. Impossível viver neste mundo
sem as inquietações e as dificuldades que necessitamos para desenvolver as nossas potencialidades adormecidas. Refrear e eliminar as paixões primitivas remanescentes, educando os nossos sentimentos. E Freud, o criador da psicanálise, por volta do ano de 1900, publicou um estudo chamado Melancolia, onde ele analisa as manifestações melancólicas. Transtorno este que afeta um número imenso da sociedade atual. Ele desvenda as fronteiras entre a normalidade e a patologia. E explica, o pai da psicanálise, que a melancolia é um fenômeno normal na vida de todos nós. A própria alegria deve passar periodicamente pela fase da tristeza. Manter a normalidade da conduta emocional não é estar sempre sorrindo, distante da responsabilidade ou do sofrimento. A tristeza, a melancolia faz parte do nosso dia a dia. No entanto, se essa melancolia se prolonga por mais de 4 semanas, ela se torna patológica, sendo necessário receber terapêutica especializada. Então, Freud examina que esta melancolia é resultado da perda. Perda de um emprego, perda de um relacionamento, de um objeto estimado, ou mesmo perda de um ente querido, que nós sabemos, como espíritas, que apenas é uma despedida temporal. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz que o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade. E se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável. E a dor pesa sobre ele como todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas desse mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, tortura-se voluntariamente e aumenta, assim, as misérias e as angústias de sua curta existência. O conhecimento dos princípios espíritas concede-nos uma visão otimista da vida, com uma disposição natural de ver as coisas pelo lado positivo e aguardar uma solução favorável para os problemas que surgem em nosso caminho. Se as causas não forem da vida atual, certamente serão de vidas passadas. E a nossa consciência nos ajudará a compreender a verdade que Allan Kardec expõe no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem,
promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Esse pensamento com relação à nossa responsabilidade de tudo aquilo que nos acontece, mesmo desconhecendo a causa real, ajudará a entender a misericórdia de Deus para conosco, levando-nos a uma aceitação mais tranquila do sofrimento. E Joana de Ângeles nos ensina: fixa-te no lado positivo dos seres e ouvida-lhes o outro. Não os rechaces. É fácil simpatizar com pessoas afáveis e úteis, dispostas a ajudar sempre. Mesmo estas, no entanto, têm problemas. Só que os não conheces. Todos nós estamos incursos na lei divina. Portanto, sofremos e temos desafios existenciais. Não há exceções. Todavia, já temos a compreensão de que um dia tudo será diferente. Se hoje semearmos o bem e trilharmos o programa de nossa redenção espiritual. Procuremos, assim, manter o otimismo em todas as ocorrências desagradáveis. A ansiedade é um dos fatores que desencadeia a depressão. E como podemos proceder para nos livrarmos, nos vermos livres desses transtornos neuróticos e dos transtornos da natureza obsessiva? Pois sim, saibamos que quanto mais baixas as vibrações, mais deletérios os pensamentos, nos tornamos invigilantes e atraímos irmãos em desequilíbrio, o que permite que a obsessão aconteça. Então, Divaldo Franco, ele vem nos orientar e nos diz, nos guia, para que redescobrimos o amor, para que usemos a alegria de viver, procurando o sentido da vida. Se a sua vida não lhe serve nesse momento, doe a alguém que deseja viver. Torne-se instrumento de paz. Seja o mensageiro da esperança. Torne-se útil. Orienta mais. Ele diz: vá para a porta de uma escola, ajudar as crianças a saírem desse trânsito criminoso e cheio de perigos. Faça algo. Plante uma árvore no seu quintal, de preferência frutífera, para dar sombra, para dar flores, para dar frutos. Sorria para alguém. Diga uma palavra generosa. Redescubra a beleza do sol. E à medida que formos descobrindo cada coisa, nosso cérebro vai respondendo. Porque é a mente que está trabalhando os neurônios, estimulando-os, e eles passarão a produzir os neuropeptídeos, que correspondem à saúde comportamental, à saúde mental, à saúde orgânica. E logo depois, quando acabarmos de descobrir o amor, exaltemos a vida. Oremos a Deus. Agradeçamos estar vivo na carne, ainda estar no corpo, aproveitando cada instante da nossa vida para louvar, para agradecer, mas também para sermos felizes. Diz que é fácil ser feliz.
Basta que ambicionemos o necessário para a alegria e não ter o tormento de querer abraçar aquilo que não pode abarcar, para não sermos vítimas da frustração. E ele nos guia, dizendo: procure a terapêutica espírita ao lado das terapêuticas acadêmicas, a psicoterapia, a terapêutica psiquiátrica, se for o caso, mas faça também fluidoterapia, os passes, água fluidificada ou magnetizada, as palestras doutrinárias, para poder irrigar a sua mente e ter ideias novas. Abandone os velhos conceitos, desalgeme-se das ideias do passado, arrebente as correntes que o mantêm no ressentimento, na queixa. Deixe a queixa perturbadora, portadora das enfermidades. Entregue-se a Deus. E aquele que a Deus se entrega não fica na solidão. O Espiritismo veio nesta hora grave da sociedade para darmos as mãos, auxiliando a mudarmos as atitudes, participando ativamente da transformação desse mundo. E assim, desejosos de otimismo, encerramos o nosso momento reflexivo desta noite. Que assim seja e que todos tenhamos uma boa noite.